Boleiros na Rede, a nova sensação do esporte. E agora, Erasmo, Audax e Nova Iguaçu, né? Como você falou, o Audax que é o Angra, né? É o Angra. Angra e Nova Iguaçu. Nova Iguaçu geralmente revela bons jogadores, é um clube, inclusive, preparado para isso, né? Para revelar jogadores, para... sempre tem uma novidade bacana ali, tem uma base muito legal, tem uma estrutura muito boa que dá para os jogadores uma tranquilidade boa no campeonato. E o Angra, né, que vem aí como tipo assim, franco atirador, né? Tem nada a perder, tem nada a perder, né? O que esperar desse jogo aí? Audax e Angra em Bacaxá, na casa do Boa Vista. Vai ser na quarta-feira, às 3h30 da tarde. Rapaz, o Nova Iguaçu é um clube bem estruturado, rapaz, né? O Audax aí vem para surpreender, mas ainda confio aí no Nova Iguaçu. 2-0 no Nova Iguaçu. Eu vou de 2-1 Nova Iguaçu também. Eu confio ainda nessa estrutura que o Nova Iguaçu vem montando todo ano, né? É um time que sempre dá um trabalhinho para algum grande ou outro, né? E com o Audax que está chegando agora, vamos chegar. Chega devagar, amigo. Chega na boa. Calma aí, aqui não, calma. Atividade aposta. Atividade aposta. E aí, Erasmo, agora vem o jogo de quarta-feira, 7h. Raulino de Oliveira, Erasmo. O Voltaço contra o Vasco da Gama. E agora, Erasmo? E aí, esse jogo aí? Ô, Robson, tem um outro agravante, né? Os clubes grandes contra os pequenos. Os clubes de menor investimento estão treinando desde outubro, rapaz. O que acontece? Quando o clube tem... Quando o clube é menor, Volta Redonda não. Volta Redonda ainda consegue fazer uma Copa do Brasil e tal, a série C, né? Então eles têm um planejamento por ano. Mas, por exemplo, o time como Boa Vista, eles pegam faz um contrato de 6 meses, de outubro até abril, quando acaba o campeonato. E aí, então, eles vêm treinando desde outubro. Sim. Então, para acompanhar esses camaradas aí, é bem complicado. Fisicamente, né? É difícil. Eu acho que se o Vasco sair de lá com empate, 0-0, seria ótimo, cara, mas... Volta Redonda lá dentro, porque, cara. Erasmo, O Vasco tem uma cena a gente tem os times grandes do Rio, os 4 grandes. E a gente pode já começar a classificar alguns times médios, né? Que eu acredito que o Volta Redonda entra nesse médio. Redonda. Talvez o quê? O Bangu? Um Bangu, talvez? Bangu, Madureira, Boa Vista, né? São clubes que estão sempre chegando por ali. A Portuguesa, o ano passado, foi excelente, né? Então a gente fica sempre de olho nesses clubes assim, né, Robson? E aí? E o palpite? Resende também, de vez em quando, apronta, né, rapaz? E o palpite? Eu acho que o Volta Redonda vence por 1-0 ali, chorado, tal, ali. Normalmente eles trazem uma equipe muito forte fisicamente, né? E o Vasco tá começando agora, 3 semaninhas, não faz frente a 2 meses de preparação, 3 meses de preparação. Rapaz, então, vou ser um pouquinho mais cruel. Vou dar uns 2-0 pro Volta Redonda, porque, cara, essas notícias recentes do Vasco não me animaram, cara. Sinceramente, não me animaram. Essa ideia da LT, essa ideia de reintegrar o Vanderlei. Algumas notícias aí que eu acho que o torcedor vascaíno deve ter balançado, tremido na base aí com algumas notícias. A gente não vê, né, Erasmo? A melhor notícia que eu ouvi do Vasco recentemente, né? Não sei vocês têm mais informações. É o Nenê que vai usar 10. Agora o restante. Não, Robson, eu tô até animado com o grupo que o Vasco montou, entendeu? Jogadores que estão ali para fazer. Flamengo já entrou. Ih, rapaz, olha aí. São jogadores que estão ali para dar vida, entendeu? Tem muitos jogadores desses que são vascaínos, entendeu? Então, eu acho que o Zé Ricardo vai conseguir montar um bom time, entendeu? Uma boa equipe. Mas esse início, cara, vai ser complicado, porque os caras começaram a treinar agora, né? Então, eu acho que por isso, até tu não faz um bom time do dia para noite.
Então, eles vão sofrer, pelo menos nas primeiras rodadas aí, 5 rodadas aí primeiro, vão sofrer um pouquinho, depois vão se ajustar, vão até fazer. Eu creio que o Vasco até chega nas semifinais, mas esse início vai com certeza vai ser doloroso, porque contra os times pequenos ele vai ter que correr muito. Como diria o Apolinho, capinar sentado, né? Para conseguir fazer alguma coisa aí. E Erasmo, e tem uma outra situação, é que o Carlos Leite manda em tudo, gente. O Erivelto Sou tá falando aqui. Sim. Tem essa situação do Carlos Leite, né? Parece que andou meio que brigado lá com essa gestão aí, por isso que ele não tá aparecendo muito, não. O Robson, o Renato aqui tá falando no YouTube o seguinte: pessoal, se possível, sugiro comentar no próximo Boleiros na Rede sobre a história do time Tum Tum, nome engraçado, que estreará no cenário nacional pela Copa do Brasil. Poxa, Renato, seria muito legal. A gente estava comentando sobre a Copa do Brasil no programa passado, a gente estava falando do Tum Tum, é engraçado mesmo, mas pode trazer esse comentário, com certeza vai enriquecer aqui o nosso programa. Valeu, Renato. Valeu. E assim, voltando aqui do Vasco e Volta Redonda, deixa eu ver se a gente já tem uma ideia do time base do Vasco. Você tem alguma ideia, Erasmo, do time que está treinando aí, do time base? Sobre o time base, o Robson, ainda falando sobre o goleiro, sobre o Vanderlei, o Vanderlei tem contrato com o Vasco, né? Ele renovou automaticamente esse contrato, e quando se comentou de se renovar, eu acho que quando eles pensaram nesse gatilho, pensaram o seguinte: não, no ano que vem o Vasco já vai estar na Série A, vai pagar um pouquinho melhor o Vanderlei. E acabou que o Vasco não foi para a Série A, continua na Série B, e o salário do Vanderlei está acima do padrão do Vasco. E aí, tentou se rescindir, não conseguiu, o jogador tem contrato, né? E aí ele continuou treinando a parte, treinando com muito profissionalismo, inclusive, é o que se comenta. E agora o Vasco, já que a gente está pagando o cara para o cara ficar treinando, bota o cara, porque o Vasco só tem três goleiros agora, né? Tem, além do Thiago Rodrigues, é o que veio contratado, tem o Alexander, que veio da base, né? E o House, né? Outro jogador jovem também. Então, acho que o Vanderlei é um jogador de grupo, é um jogador que tem experiência para acrescentar a esses jogadores. Então, a ideia de reintegrar o Vanderlei é essa. O time base do Vasco tem o Thiago Rodrigues, que é o goleiro, foi o melhor goleiro da Série B do ano passado. Na lateral direita tem o Everton, que veio lá do Bragantino, né? Bom lateral, um lateral que agudo, né? Então o Vasco contratou os dois laterais de Bragantino? O Edmar e... Contra todos os dois laterais. Então o Everton é um jogador agudo. Opção, Léo Matos, um jogador mais experiente, né? Que segure ali. Na zaga tem o Luiz Cangá e o Anderson Conceição. O Luiz Cangá é o equatoriano aí. É o cara que veio com 3 meses de contrato. O cara tá treinando até no dia da folga pra mostrar serviço. Só tem 3 meses, né? E o Anderson Conceição, que veio do Cuiabá. Na lateral esquerda é o Edmar. É um lateral mais seguro, né? 35 anos. Mas tem o Riquelme, se quiser botar pra ir pra cima. Sim. Tem o Riquelme. Então, nas laterais tem 2 garotos novos, né, para ir para cima, e tem 2 jogadores experientes para segurar. No meio de campo tem o Yuri, o maior ladrão de bola da Série B, né? Eu acho que coloca muita fé nesse jogador. Teria Matheus Barbosa, que veio jogou no Cruzeiro no ano passado, do Avaí, mas ele não tá regularizado a tempo, né? Então tem Yuri, tem o Vitinho, que veio do Corinthians. Do Corinthians, né? Vitinho. Tem o Juninho, base, né? O Juninho tá treinando muito bem, é um ótimo jogador. E o Nenê, nesse meio de campo. Nazário não joga ainda. Não, na frente tá Raniel e Nazário. Vai jogar de segundo atacante, né? Que o Ricardo, o Zé Ricardo treinou, já testou o Nazário mais no meio, municiando, e o Nenê na frente, e também já fez ao contrário, botar o Nazário na frente e o Nenê municiando, né? Então, mas a ideia de time é esse aí, o Robson. E durante o jogo eles podem trocar de posição, dar essa liberdade. São 2 jogadores de muita qualidade, o Nenê, o Nazário também.
E o Erivelto tá falando que o Léo Matos é teste pra cardíaco. Léo Matos é açougue puro, mas dividiu, ele vai na canela. Ricardo Olivone aqui, junto com a gente aqui, grande Ricardo. Muito calor por aí, Ricardo? Comenta pra gente. É isso aí. Então mas apesar disso tudo, né, a gente tá achando aqui que a primeira rodada pro Vasco não vai ser fácil, né? E que o Vasco vai se ajustar ao longo do campeonato, foi o que o Erasmo trouxe aqui, né? Tem a situação aqui, Erasmo, do Lucão que saiu, né? O goleiro saiu, foi pro Bragantino, não é isso? Rapaz, o que acontece, cara? A torcida do Vasco é exigente, tá? O Lucão, um jogador que chegou cheio de uma grande promessa pro Vasco, mas um jogador muito novo, né? Um jogador de 19 anos. A melhor partida que eu vi do Lucão foi na estreia contra o Botafogo, né? No estadual aí, no 2020. E a partir daí, o que o Vasco vacilou? Tinha que deixar o Lucão no sub-20 jogando e vinha pro profissional de vez em quando, né? Aí o cara fica um tempo. Mas o profissional tava difícil, né, meu amigo? O cara fica um tempo no profissional treinando e não joga. Quando vai jogar, cara, é sempre problemático, né? E o Lucão tem algumas deficiências que ele precisa jogar, cara, para ele suprir para suprir essas deficiências. E o Vasco quando colocou, ele correspondeu, mas em algumas situações falhou e a torcida não teve a paciência e acaba que pro jogador é complicado você se pegar esse rojão da torcida, né? Pintou a possibilidade dele ir lá pro Bragantino, a próprio empresário, né, acaba fazendo um lobby, uma força, e acabou que o Vasco liberou o jogador. O Vasco não ganhou nada, mas vai com 50% dos direitos econômicos do jogador. Se o Bragantino negociar, metade é do Vasco. Então, como o Bragantino é uma equipe que tem lastro, né, que pode segurar o Lucão lá, de repente valorizar, então mais para frente pode ser que o Vasco ainda lucre com o jogador, mas por hora, pelo menos, só o salário deixa de pagar o salário que o Lucão já recebia, R$100 mil. Aí, R$100 mil para ser reserva. Então vamos diminuir isso aí, né? No Bragantino eles fazem isso. Eles fizeram com o jogador do Flamengo, que o Flamengo é o próximo assunto que a gente vai tocar aqui. Eles fizeram isso também com o Natan, né? Contrataram o Natan, reserva do Flamengo. Isso, levaram para lá e agora compraram até o jogador e gerou um lucro bem bacana pro Flamengo. Sim. E o Flamengo, Erasmo? O Flamengo vai jogar no Luso Brasileiro, que também será a casa do Flamengo no Carioca e do Fluminense. O Luso Brasileiro, exceto em jogos de clássico, será a casa do Flamengo e do Fluminense no Campeonato Carioca. Flamengo na quarta-feira, 9h35 da noite, horário bacana, 9h35, vai enfrentar a Lusa, a Portuguesa do Rio. É um time chato também, geralmente, né? E o Flamengo vem com aquela garotada toda, Erasmo, vem com a molecada toda. O que você espera do Flamenguinho nesse primeiro momento e depois vindo os profissionais aí? Robson, o Flamengo que fez no estádio, né? O Flamengo equipou lá a Lusa, lá o estádio da Lusa, na ilha, e depois acabou deixando. Era um ótimo palco para o Flamengo, né? Para jogos pequenos. Que bom que vai voltar, é um cenário diferente. É um campo. No ano passado já mostrou que tem ótimas instalações e vai ser legal ter o Fluminense e o Flamengo lá. Cara, o Flamengo vem com molecada aí boa de bola, né? Vem com molecada boa de bola para esse campeonato e é o momento que eles precisam ganhar cancha, né? É diferente de você sair do sub-20 e ir para um profissional, né? Então, pode enfrentar algumas dificuldades? Pode enfrentar, mas o time bem organizado, cara. Então, acho que a molecada consegue vencer a Luz aí por 2-1. Eu vou contigo nesse 2-1, mas assim, meio que sofrido, no finalzinho, um golzinho, alguma coisa assim, porque a Lusa sempre complica a situação do Flamengo. A Lusa é chatinho. É verdade, Tem time do Flamengo aí, Robson? Só pra gente dar uma... Então, eu tô abrindo aqui isso aqui agora, como o Flamengo deve enfrentar. Eu sei que o Ramon, lateral esquerdo, não vem pro jogo, daqui a pouco eu vou até
abrir essa informação. Alguns jogadores testaram positivo para Covid, né? O Luiz Felipe Luiz, o João Gomes também, né? Isso, Felipe Luiz, Isla e João Gomes. Deixa eu ver aqui a situação do provável Flamengo, né? O time próximo é Matheus Cunha, deve ser um goleiro lá da base. Uhum, Wesley. Sim, bom goleiro. Wesley. Gabriel Noga, ou Noga aí. O Noga podia estar sendo mais utilizado, né? Melhor utilizado. Cleiton e Marcos Paulo. Aí vem Igor Jesus, Yuri de Oliveira, esse menino também, um volante bem falado lá no Flamengo. E o Matheus França, ó o moleque, ó. Matheus França aí, a sensação aí também da base. Tem qualidade. Aí vem Thiaguinho, Lázaro, o outro que o pessoal sempre fala muito também. E o André, a molecada que o técnico Fábio Matias vai comandar nesse início do campeonato carioca, né? E Fábio Matias é quem vai ficar de frente agora, já que o Maurício de Souza, né, foi demitido Poxa, Robson. Foi do Flamengo, foi demitido do Flamengo. Aí, rapaz, essas situações que o Flamengo fez com Fera, Marcelo Fera. Verdade. Mandou um cara que conhece a base ali. E o outro cara que vem auxiliar aí do Flamengo há muito tempo, auxiliou um monte de gente aí. E sempre que foi chamado, sempre trouxe boas equipes, sempre mostrou um time ser um cara bem organizado. Não entendi por que Eu sei por quê. O Flamengo mandou. Ah, é? Sei, porque claro. tem que ter um motivo plausível. Tem. Porque é um profissional, cara. É um profissional que de respeito. O motivo é o seguinte, o Paulo Souza, né? É porque o Jorge Jesus fez também algo parecido. O Paulo Souza, ele não queria ninguém das diretorias, da parte auxiliar ali antigo, ele só queria deixar os dele. Tipo o que o Jorge Jesus fez. E aí, eles tinham como opção lá manter o Maurício Souza, até para fazer essa transição, para falar da molecada, mas ele preferiu que não, ele não queria ninguém da equipe anterior, né? E só queria colocar os dele. É parecido com o que o Jorge Jesus fez. Eu, particularmente, não vejo com bons olhos isso também, não. Mas o que acontece, né? Como que o Flamengo tem treinado? Pelo que os repórteres que cobrem de perto o Flamengo têm trazido de informações para nós, é o seguinte: o Paulo Souza, quando vai fazer o treinamento junto com a sua equipe, ele manda todo mundo sair de perto. Só fica a comissão dele no campo, ninguém pode ver o treinamento, só a comissão dele e ele ali e fazendo os treinamentos. Isso é para ninguém descobrir os pulos do gato que ele está fazendo lá. Agora, isso tem que dar resultado, meu amigo. Se não ganhar jogo, meu amigo, vai estar escondendo que jogo? Está escondendo o quê? Se não se der resultado. Então, ele chegou com moral, a diretoria do Flamengo está apoiando o Paulo Souza, tá todo mundo incentivando ele, gostando, mas, meu amigo, o negócio é resultado dentro de campo. Sabe que a torcida não tem muita paciência não, né, Heraldo? É verdade. Agora, mais um profissional aí no mercado, aí, né? É pena que assim, os times já estão se estruturando para o estadual, então ele vai ter que ficar na brecha aí. Mas aí, é um excelente nome, Maurício Souza, um cara que tarimbado, né? Que passou aí por excelentes equipes do Flamengo, soube comandar, merece uma oportunidade aí num clube desse aí para mostrar seu trabalho, né, Robson? Verdade. Outra novidade aqui do Flamengo foi que o Pedro completou 2 anos, né? Completou 2 anos no Flamengo, e aí sempre é indagado, né, sobre titularidade, o que ele acha, e se ele se arrependeu de ir para o Flamengo. Ele disse que, né, isso aí ele disse para as câmeras, se é verdade não sabemos, que ele, a cada dia que passa, cada dia que passa, ele está bem seguro da decisão que ele fez e não se arrepende da decisão que ele fez. Porque Pedro é aquele jogador, né, Erasmo, que todo clube gostaria de ter no seu elenco, né? E para muitos times seria titular absoluto, né? E há quem diga que agora deveria ser no Flamengo. Agora talvez ele seja usado, né, Erasmo? O Paulo chamou, né? Ele chamou ele, o Gabigol, para usar, né? Eu acho que o Paulo Souza, ele tinha um centroavante na seleção da Polônia muito parecido com o Pedro, cara, referência, né? Que é o Milik. Guardando as devidas proporções, era só Lewandowski, né? Mas, com certeza, o time da Polônia é um time limitado.
com certeza o Paulo gostaria de ter um jogador como o Gabigol, dando assistência para o Pedro, né, fazendo tabelinha. Então eu acho que o Flamengo cabe, né? O menino lá da esquerda, Bruno. O Bruno, né? O Gabigol e o Pedro, cabe, e o Arrascaeta, cabe perfeitamente no time, rapaz. Não dá também. Pra deixar o cara assim, não. Como diria também, acho que foi o Apolinho que falava, jogador ruim junto que não dá, jogador bom tem que botar todo mundo, pô. Desse jeito, rapaz. Você lembra de jogador ruim? Um monte de jogador ruim que é problema. Ter jogador bom. O Romário também falava isso. Ruim é ter um monte de jogador ruim. Bom isso aí. Tem os bons lá. E aí, Herade, ainda para arrematar aqui Flamengo, o Douglas Costa está sendo ventilado no Flamengo, né? Existe ainda aquela situação do Michael, se vai, se fica, não se sabe, e o Douglas Costa está sendo ventilado no Flamengo. O que tu acha disso aí, Herade? Cara, jogador de seleção, né, rapaz? Jogador de seleção, mas não, eu torço um pouquinho, entendeu? O nariz assim, entendeu? Eu acho que o Flamengo vai pagar caro e não vai levar aquilo que tá achando que vai levar. Não sei, né? Eu não entrava nessa, não. Eu também não. Vista grossa. Eu tava vendo uma entrevista agora, era um programa bem aleatório aí, mas tinha um Ale Oliveira, né? Aleatório com Ale Oliveira é comédia. E aí aí comentaram sobre o Douglas Costa, sobre uma viagem que eles fizeram na casa do Douglas Costa e tal, fazer uma entrevista, né? Porque ele trabalhava na TNT, na Esporte Interativo ainda, não era nem TNT Esporte. E aí comentaram com ele, vocês ficaram bebendo lá, ficaram... Aí a outra repórter que tava falou assim, não, mas o Douglas Costa não bebe. Aí o Ale, não bebia na Europa. Aqui no Brasil ele bebe sim. Então, assim, o Brasil é diferente, né, Rai? Mas os jogadores vêm pra cá e alguns hábitos que não tinham passam a ter. No caso dele é o da bebida, né? Pelo que o Ale Oliveira comentou. Não sou eu, não conheço o Douglas Costa para falar qualquer coisa. Mas, assim, outros jogadores, né? Não o caso do Douglas, mas outros. Uma Night que não ia, chega no Brasil, começa a ir para Night, chega no Rio de Janeiro, alguns que vêm para cá. Então, eu também fico meio assim, né? O Douglas Costa, se voltar ao seu Douglas Costa do início de Juventus, lá atrás, meu amigo, é um jogadoraço, um jogador habilidoso demais. Só que precisa mostrar esse futebol, né? Tinha a possibilidade de Cebolinha também, Herado. E aí? Cebolinha ou Douglas Costa? Rapaz, o Cebolinha é um jogador que se perdeu lá na Benfica, né, cara? Mas é um cara, é um jogador com muita qualidade. Eu apostaria no Cebolinha, entendeu? Douglas Costa é jogador de qualidade também, mas ele tem que apresentar muito mais do que ele apresentou no Grêmio aí, cara. Eu acho que o Flamengo vai investir uma grana num jogador pra meia boca. Pelo amor de Deus, não. O Flamengo tá sem alguns jogadores, né, por conta de seleção, né? Já não jogaram nessas primeiras rodadas, mas tem alguns jogadores por conta de seleção, que é o próprio Arrascaeta, que é o Gabriel, que é o Isla e o Everton Ribeiro também são jogadores. Rapidinho, o Ramon, ele sofreu uma lesão muscular e por isso ele não vai estar disponível para jogar. E Luiz Felipe tá Covid, né? Felipe Luiz está com Covid. Agora, voltando do caso aí do Douglas Costa, ele também pode vir com tudo para pegar a seleção brasileira, porque o cara tem nome. Sim. Né? No Flamengo é um trampolim para pegar a Copa do Mundo aí, então depende muito do jogador, Robson. O Flamengo é um trampolim para tudo, né? Porque eu lembro do Renato Gaúcho que falaram que do Flamengo era a seleção. Aquele trampolim com um tubarão embaixo esperando para tudo. Isso aí. É um trampolim para tudo, né? Vamos ver. Então, aguardar as cenas dos próximos capítulos aí de Douglas Costa no Flamengo, será? Tem o Everton Cebolinha, Michael fica, Michael sai. Quem saiu, que foi certeza, foi o Pires da Mota, né? Que foi pro Cerro Porteño. O Pires da Mota, outro jogador que passou aqui pelo Flamengo. Ele mesmo disse que não fez uma boa passagem no período do Flamengo. E boa sorte ao Pires, né? Que agora tá lá no Cerro Porteño. Boleiros na Rede.